Tiago, até que ponto a pressão para crescer rápido afeta a saúde mental das crianças e adolescentes hoje? Vocês acham que a sociedade está preparada para lidar com isso? Hum, O Não que você está. diz aí, Janaína? Não está preparada, né? O que a gente tem visto são adultos, adolescentes. Gente, nunca cresceu tanto transtornos mentais como na nossa geração, entende? As pessoas estão emocionalmente debilitadas. As pessoas não têm, é aquilo que eu falei, não tem mais direção, são desorientadas, não têm limites, são inseguras, são imaturas, né? Então, assim, perdeu-se o rumo da criação, do que é certo, do que é errado. Hoje tudo fugiu a palavra, tudo é fluido, não tem mais assim consistência. Relativizam tudo. Tudo está relativizado e não é assim, entendeu? A sociedade não pode ser assim, tá chegando à beira do precipício, é isso que está acontecendo. É casos e casos todos os dias. E pior, gente, dentro da igreja, pessoas emocionalmente, assim, debilitadas, doentes emocionais. Entende? E a erotização que a gente estava falando infantil, soubesse o tanto de danos que traz para a vida das pessoas, traumas terríveis. Entende? Se as pessoas entendessem, porque sobre a pornografia, que não é só uma questão moral, ou religiosa, uma questão jurídica, uma questão de lei, né? Porque a gente fala, é porque é crente, é porque é uma questão de igreja. Não! A pornografia, ela destrói um ser humano. Não sei se eu posso contar um caso bem pesado Pode. aqui. Pode, Posso? pode sim. Uma vez para quem não sabe, eu tenho muita experiência com sexualidade, né? Vício sexual, homossexualidade. Meu trabalho é voltado a isso, né? Um dia, conheci um relato de um rapaz. Com 10 anos, ele conheceu a pornografia. Pais crentes. Com 10 anos, ele conheceu a pornografia. Foi até uma forma inusitada, né? Ele se trancou, ele entrou no quarto dos pais e entrou debaixo da cama dos pais. Os pais não viram, foram dormir, trancaram a porta e tiveram relação sexual. E esse menino viu. E quando ele sai dali, os hormônios, né, perto da puberdade, viu aquilo, foi atrás da pornografia. Esse menino cresceu afundado na pornografia. E aos 18 anos ele saiu de casa para começar a viver as coisas que ele queria. Como era uma família cristã, né? Um menino extremamente inteligente, assim, diretor de uma multinacional. Cara, assim, fora da linha. Começou a se afundar, começou com pornografia hétero, foi para pornografia homo, e nada satisfazia, foi para as orgias, porque um abismo chama outro abismo, o lobo frontal vai sendo danificado por conta da pornografia, vicia tanto quanto a cocaína. Ele começou nas orgias e tudo mais, estou assim, resumindo a história, até que ele chegou na copofilia, que é você ter prazer na relação sexual a partir de fezes. Então, aquele cara, diretor de uma multinacional que ganhava horrores, ia para as praças ou para as rodoviárias, se lambuzava de fezes e tinha relação com os moradores de rua. Chegou nesse ponto. Aí começou a comprar pornografia de animais, até que ele comprou uma pornografia de criança, pedofilia. Quando ele compra esse vídeo, ainda existe uma consciência ali, né, cristã, veio de um lar cristão e tudo mais, e falou, eu tô no fundo do poço, eu preciso de ajuda. E ele procurou o Puri Life, que é um lugar que trabalha só com vício sexual. E é ali que eu o conheci. E uma tragédia. Uma tragédia. Entende? Porque assim, aí já tava com AIDS, com a vida destruída e tudo mais. Afundado na pornografia. Então os pais precisam ter muito cuidado. Às vezes chegam casos para mim, a gente mora numa casa, só tem um quarto.
a criança dorme no quarto. Isso é abuso. Isso é abuso. Entendeu? O sexo, ele tem cheiro, ele tem som, ele tem atmosfera. Isso não pode acontecer. Os pais tiveram culpa? A princípio, não viu que o menino estava ali dentro do quarto. Mas... E depois? Não monitoraram? Onde estavam esses pais? Eu sempre pergunto assim, aonde estava Davi, que não viu, que o irmão de Absalão, como que chama, gente? Aminon. Que abusou de Tamar? Isso, estava adoecido. Onde estava Davi, que não viu? Que ele foi se abrir com um cara que deu um ótimo conselho para ele, né? Pega a tua minha irmã, faz ela fazer bolo. E força ela a ter relação com ele. A palavra fala que ele era sagaz. Se a gente não está monitorando, se Davis não estão vendo onde estão os seus filhos, Jonadab estão. E vão dar conselhos que vão levar à destruição. Então, se os pais não estão vendo, a internet está dando conselho. Então, tanto Jonadab por aí dando conselho. Entende? Então, a gente precisa se alertar. A pornografia, ela é uma tragédia no casamento, na vida adulta, na relação sexual, tudo. Aí é uma questão moral e religiosa. Não é. Não é. Qual que é o nome do local que você falou que ele procurou? Purilife. E esse, é aqui em Ribeirão isso? Não. Como é que é? É um programa americano. Acho que tem uma base aqui no Brasil, mas é um programa americano que eles só trabalham, eles têm um programa, só trabalham restauração de vida sexual, pornografia. Se alguém quiser procurar, como que faz? Dá para ter acesso assim? Dá. Eu posso deixar depois certinho. Tá. Eles têm um programa. Se procurar na internet, encontra. Acha, Purilife. Tá. Purilife. Tem uma outra pergunta aqui pra Vitória. O Tavares perguntou assim, quando você estava falando sobre acesso a telas, né? Qual a idade, então? Depois ele fez uma outra pergunta, mas deixa pra depois. Eu acho que depende muito, né? Tudo que a gente define e coloca numa coisa caixinha específica nem sempre é prudente, porque cada família tem uma realidade, né? Então, assim, às vezes vai chegar num ponto dos seus filhos pegarem ônibus sozinho, então é importante que você tenha um meio de comunicação com eles. Alguns pais que vivem em disposição familiares diferentes vão precisar fazer contato com seus filhos de alguma forma. Então, vai chegar o momento de precisar utilizar, e é você que vai, né, vamos dizer assim, enquanto família, e decidir quanto é este momento. Para entretenimento, né, se não tiver uma necessidade de comunicação de alguma forma, localização, ou até hoje tem muito banco, pagamento, essas coisas e tal. Para entretenimento, eu acho que você tem que tomar uma decisão quando seu filho estiver pronto para filtrar aquilo que pode vir a aparecer de maneira indesejada, né? E aí, você, enquanto pai, vai saber, nossa, não, ele tem 16 anos e eu o eduquei por 16 anos para que ele hoje fosse capaz de ter um Instagram, por exemplo, e vamos dizer, conseguir filtrar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é verdade, e aquilo que não é bom, que é mentira, né? Para fins de entretenimento, acima dos 15 anos, se houver uma boa formação, óbvio, com acompanhamento, né, ali dos pais, eu imagino que não tenha problema. Mas a depender do adolescente de 15 anos, é o pior momento para você dar um celular, né, para ele. Então, depende muito. Com relação quando deixa de fazer mal, né, vamos dizer assim, passa a ser menos prejudicial no sentido ao desenvolvimento cerebral, né, é quando ele sai aí e entra na puberdade, que é dos 12 aos 13. Deixa de ser uma criança, passa a ser, então, um pré-adolescente, um adolescente. Já não há mais uma preocupação, né, vamos dizer, o cérebro ainda não está se desenvolvendo naquelas áreas que estava na infância. Com relação a isso, não vai ter grandes prejuízos, mas aí precisa entender o pra quê, né, não é só porque ela está autorizado que vamos dizer, válido, né? Não é porque é permitido que é bom. E aí vai de cada família. Se for para entretenimento, quanto mais você conseguir adiar, né?
melhor. Mas vai chegar um momento que vai ter, você vai precisar ensinar a usar, explicar como funciona, quais abas, né, apresentam aquilo que ele de fato quer ver, quais apresentam explorar, né, que o próprio nome já diz, vão te apresentar coisas novas a partir daquilo que você teoricamente gosta. Então, nós vamos precisar ensiná-los a respeito disso em algum momento. Mas vai depender muito de cada família. A depender do momento, tem pais que retiram nessa faixa etária. Deixaram enquanto eram mais novos, e aí dos 14, 15, 16 passam a ter problema, e aí é o oposto. É momento de tirar, né? Quantos pais eu já vi que aí preferem ficar sem comunicação? Não, eu ligo na escola, qualquer coisa, eu busco na porta, deixo na porta, mas celular eu não dou mais na mão, porque tive problema antes. Então, vai depender do contexto que você está inserido, mas acredito que com uma boa base, né, uma boa educação, com 15, 16 anos, já é esperado, né, que um jovem seja capaz de circular, usar o WhatsApp. Com autonomia, sem correr riscos. Exatamente. Com poucos riscos, ou que pelo menos saiba onde buscar ajuda, caso incorra, né, em algum problema, algum erro. Mas varia muito, não tem como fechar, né, numa idade só. Ou se não, faz igual lá no Japão eles estão fazendo agora, comprando aqueles celulares antigos, tijolão. O Nokia tijolão. Só pra ligar mesmo. Só pra ligação e SMS, olha lá. O primeiro que eu tive foi isso aí, 14 anos. Era aquele do Silvio Santos, aquele grandão assim, ó. Só ligar, e ainda de cego, com os números enormes na tela, assim. Só fazia ligação, despertador e acabou, filho. SMS. Você pegou de alguém que trocou, né? Não, minha avó que me deu na época. Era só pra ligação mesmo, que ia pra escola sozinho e tal. E é isso aí. Por exemplo, lá em casa, o radical sou eu. Tá? A minha esposa, que ela é mais maleável. Hoje tem 24 anos. Aí você já deu o celular pra ele. Não, a gente foi dar pra ele com 15 anos. É porque a gente precisava se comunicar com ele na escola. Foi só por esse motivo. Não. Eu falo, não vai dar celular pra ele, não. Ela falou, não, mas a gente precisa ligar pra ele. Tá saindo da escola sozinho agora. Agora faz sentido ele ter um celular. E era uma boa idade. E foi nesse sentido. Só que ele faz ligação. Depois, mais tarde, E o importante é ir crescendo, né? Não é com 15, nunca teve celular. Toma aqui, né? O portal dos infernos, né? Aos poucos, né? Assim, eu acho que tem que ir trazendo, ensinando, conscientização, entendeu? Porque, por exemplo, na minha época, não ia falar na nossa, mas tem gente mais nova. Mas na minha época não tinha essa questão de celular, assim. Eu acho que o celular começou, eu tinha 12, 13 anos, quando apareceu o primeiro celular, sei lá, 10, eu era já jovenzinha, assim, a gente não tinha celular, mal tinha aquele computador branco na sala, né? Tinha que ficar na sala, que era de todo mundo. Sim. Mas a pornografia já existia. Você tá entendendo? As revistas, a pornografia, os assédios contra criança e adolescente já existiam. Sim. Né? Então, assim, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Então, eu acho assim, precisa ter conscientização. E precisa... Pai, mãe, precisa ser pai e mãe. Entendeu? Precisa cuidar, é o teu bem mais precioso. Não tem como terceirizar, não tem como se eximir da responsabilidade. Né? Então, assim... educação positiva. Não, uma criança de 2 anos não tem condições de decidir que roupa que ela quer pôr, comida que ela quer comer. Não existe isso. Você tá entendendo? Então, tudo tem que ser dentro da faixa etária. Mas não tem que democracia, com a criança? Democracia. Não sou a favor da violência. Não, é tudo. É porque a gente vê umas situações que tá o pirrarinha lá de 2 anos de idade. Qual roupinha que você quer pôr hoje? A criança nem quer dialogar. Ela só quer que você me dê a roupa. Exatamente. Não quero conversar a respeito disso. Não tenho nem envergadura intelectual pra isso. Mas, né? Se deixar, minha sobrinha tem 2 anos e meio. Se deixar, ela sair de princesa em tudo quanto é lugar. Ela quer pôr fantasia de princesa. Você tá entendendo? Então, assim, ela não tem... psicológico pra decidir, eu vou pôr essa calça, que essa calça combina com essa blusa. Não, ela quer pôr a roupa da princesa, 300 laços no cabelo. É isso que ela gosta. Pai tem que ter autoridade sobre o filho. Não, quando eu falo pai, é pai e mãe. Pai e mãe. Sim. Não é essa roupa que é de sair. Essa roupa é pra você brincar em casa. Essa é de você na igreja. É se você ir pra escola. Quem decide é o pai e mãe. Só que hoje... é lindo. Hoje tá tão feio o negócio que até os cachorros estão mandando mais que que os pais e as mães. Exatamente. O fulaninho não quer pôr essa roupa não, roupinha de frio. Com 15, 16 anos a criança tá matando, com 14, como a gente viu recentemente, entendeu? Tá matando, tá roubando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Batendo nos pais. Batendo nos pais, né? Onde que eu errei? Errou quando você quis ser pai e mãe e não tinha responsabilidade pra isso, né?
É verdade. Você lê mais um comentário, uma pergunta aí? Tem mais. Ixi, tem bastante coisa aí. Deixa eu ver. Tem ninguém xingando. Temos mais. Não, xingando, o pessoal todo mundo tá concordando. Tinha uma pergunta do Paulo Belotti, achei. Ele falou assim, ó. A disciplina do esporte pode ajudar? Vou começar pela Verônica. Qualquer tipo de disciplina pode ajudar, né? Se a disciplina for, né, a partir do ponto aí que você vai assumir o compromisso e se mover, né, para cumpri-lo, independente da forma como você está se sentindo, né, em busca de um bem árduo, que a gente chama, né, adiar essa gratificação, o esporte tem muito disso, né? É um treino semanal, às vezes diário, nos quais você não tem grandes resultados todos os dias, mas vai precisar se mover, né, por aquilo, até que em algum momento receba aquela gratificação. Então, o esporte é excelente para todo tipo de faixa etária, para os adultos, para os jovens, adolescentes, pré-adolescentes e para as crianças também, porque além dos benefícios para a saúde física, isso está posto, né, e nem é muito a nossa área, ele também colabora muito na disciplina, vamos dizer assim, espiritual também, né? Ele é a disciplina física em prol da piedade, né? Em prol das virtudes. O fato dele fazer o esporte faz com que ele precise se mover todos os dias, não a partir daquilo que ele está se sentindo, mas a partir daquilo que ele se comprometeu a fazer, né? Do que deve ser feito. Ainda que ele não receba uma gratificação imediata, ele vai ser capaz de se mover todos os dias por uma gratificação que é tardia, que não é naquele momento. Um bem que é árduo, que custa muito treino todos os dias para evoluir a longo prazo. Tudo isso tem um benefício enorme para todas as faixas etárias, mas ainda mais, né? Se a gente está falando de educação infantil, o quanto antes isso for forjado, né? O quanto mais ele conseguir adiar gratificação, mais saudável e maduro ele será no futuro, porque todas as outras decisões morais que ele vai precisar tomar, né, no momento certo, né, a partir de então, vão passar por isso, pela capacidade de dizer não para aquilo que é bom no momento e para dizer sim para aquilo que é bom a longo prazo, né, num propósito maior, ainda que não seja o mais prazeroso para o momento. O esporte com certeza vai colaborar muito no estabelecimento dessa capacidade, né, de adiar gratificação, que é um dos maiores problemas da imaturidade dos dias de hoje, né, não ser capaz de se mover por um bem árduo, mas sempre em busca de um bem imediato, né, uma gratificação imediata, o que torna as decisões as mais nécias possíveis, né. Principalmente se for arte marcial, tem a questão do senso de hierarquia também, né? Que é o que Sim. falta hoje, né? Que a gente tá falando sobre núcleo familiar. A depender do esporte também tem essa questão hierárquica. Uhum. É verdade. Contribui para isso, com certeza.